a gravar, tá? Porque eu sempre esqueço de gravar o começo, mas tudo bem, faz parte. Então, Delto, melhor que eu, fale você da sua, como você iniciou, como veio essa ideia na sua cabeça. Eu conheço bem a sua história, mas nada melhor que você Olha, sim, Bob, eu tenho uma coisa que eu tenho bastante. Até o pessoal fala hoje, pô, mas tem memória de elefante. Eu lembro de datas das coisas que aconteceram há anos atrás, e às vezes as pessoas, pô, mas como é que consegue lembrar disso? Sei lá, eu lembro. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Primeiro, eu vou falar quando a gente fez as nossas aulas, foi no ano de 2005, né? E eu cheguei lá e comentei contigo que eu já vinha há uns 4 anos planejando isso aí. Por quê? Era uma espécie de plano B. Eu estava trabalhando na época na Vivo, eu trabalhava na área de telecomunicações, na época das estatais ainda, no Brasil, antes das privatizações, e eu trabalhava no Rio Grande do Sul. E aí as empresas foram se juntando, até que chegou o ano de 2002, houve a junção das operadoras do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia, acho que Sergipe também estava junto, Espírito Santo, e Santa Catarina, todo o sul do Brasil até São Paulo, e mais Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Depois juntou também, mais ou menos na mesma época, com Brasília, que era a Tele Centro-Oeste. Aí Brasília não era só Brasília, era Brasília e várias operadoras do Norte. E eles definiram na época que a área de tecnologia da informação seria centralizada em São Paulo. E aí me convidaram para participar desse evento, né? Que era, pô, eu pensei, pô, eu não tinha intenção de morar em São Paulo. Estava lá, morando no Rio Grande do Sul a vida inteira, trabalhando numa empresa de tecnologia e tudo, mas eu achei, pô, isso pode ser uma boa oportunidade para a gente conhecer outros lugares, tudo, né? Vou ser sincero, entre o Rio e São Paulo, na época, eu enxergava com mais simpatia o Rio de Janeiro, porque era calor, tinha praia, essa era a minha ideia. Depois eu cheguei à conclusão que era melhor ter ido para São Paulo, que São Paulo não era uma Porto Alegre muito maior, né? Então eu não via muita diferença. Essa era a minha ideia na época. Bom, aí fui para São Paulo em 2002 para 2003 e quando eu estava lá eu comecei a perceber que dentro da empresa, principalmente em São Paulo, muita gente vinha do exterior fazer apresentação de produtos, né? De empresas de Israel, empresas dos Estados Unidos, do próprio Canadá, empresas que vinham do leste europeu, de vários lugares, né? Da Alemanha, e todos falavam inglês, né? E aí eu já tinha feito cursos de inglês regulares, mas fazia muitos anos que eu não praticava, né? Então, esse é o grande problema. Começa a fazer um curso, assiste aquelas aulinhas. Eu assisti ontem o vídeo da Márcia explicando, queria até dizer, meus parabéns, gostei muito de ver, é bem aquilo que acontece, né? E né, dentro essa história de querer, é uma coisa que não, sabe, parece assim que era uma escada de vários degraus, e, porra, quando chega num certo degrau, a pessoa parece que não avança mais, para subir é muito difícil, né? Então, o que está acontecendo? Eu pensei, poxa, eu acho que o que eu estou fazendo está errado, eu estou fazendo esses treinamentozinhos de inglês aí regulares, faço uma aulinha aqui, outra colar, e depois esqueço o troço, fico meses sem falar, não dá para parar. Isso eu considero assim, é como se fosse ginástica. Se eu fizer ginástica regularmente, todos os dias, é uma coisa. Agora, não adianta eu fazer uma semana e ficar 3 meses sem fazer nada e querer fazer tudo de novo. Tem que recomeçar o processo. É aquela velha história, né? Eu estou pagando academia há 1 ano e não emagreci. Próxima semana eu vou passar lá para ver o que está acontecendo. Exato. Bom, mas o que me levou a pensar em termos de por que Canadá? O que aconteceu? No ano 2000, em janeiro de 2000, eu nunca tinha viajado para fora da América Latina. Eu conhecia ali Argentina, Uruguai, Paraguai também,
nunca tinha viajado. Basicamente, as minhas viagens se resumiam dentro do Brasil e, no máximo, até São Paulo, Rio, né? E o que aconteceu? Eu fui nos Estados Unidos no meio do inverno, em janeiro de 2000, num estado americano chamado Michigan, que é aqui do lado do Canadá. E quando eu Deus do estive céu, lá, é um peguei no frio meio do inverno, lascado lá, pelo amor de Deus. temperaturas mais ou menos que nem no Canadá, -15, -20 abaixo de zero. E eu nunca tinha visto neve na minha vida e nunca tinha visto temperaturas frias de verdade. Eu achava que eu conhecia frio. Depois eu vi que aquele frio brasileiro do sul do Brasil não era nada perto disso, né? E aí eu comecei a ver a organização nos Estados Unidos, não era Canadá. E no meio de um evento, um americano perguntou se eu pretendia imigrar para os Estados Unidos. Eu disse que não, nem passa pela minha cabeça isso. E aí, na conversa ali, conversa daqui, dali, ele disse para mim: olha, se tu tens intenção de imigrar para um país da América do Norte, eu sugiro o Canadá, porque eles têm um excelente programa de imigração. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E, pá, entrou aqui, saiu pelo outro ouvido, voltei para o Brasil, nem lembrava mais dessa história. E naquele mesmo ano, eu comecei a fazer um mestrado na Universidade Federal, lá no Rio Grande do Sul, né? Na área de TI, na área de informática, né? Resultado, um dia eu estou lá, assisto um cartaz, palestra do consulado canadense, imigração para o Canadá. Aí eu, opa, segunda vez que eu vejo esse troço, Chegou vou minha lá olhar. oportunidade. É. Aí eu This is olhei my aquele negócio, chance. fui lá a participar, eu e mais outros colegas fomos participar dessa palestra. Um outro colega do meu lado não parava de dizer: não, eu vou imigrar, eu vou imigrar, e eu só quieto, ali olhando. Depois que terminou a palestra, de 1h30 mais ou menos, eu saí com um site deles, o website deles, para poder acessar, para ver se eu tinha elegibilidade. E fui para casa ali, comecei a voltar e vi, pô, para aí, quando eu terminar o mestrado e dar uma melhorada no inglês, naquela época, lá em 2000, 2001, eu posso me candidatar a morar no... Pô, mas isso aí é um negócio meio sonho, né? Será que isso aí vai dar certo? Poxa, sempre a minha vida inteira aqui fazendo isso, né? E aquele negócio ficou na cabeça e quando eu mudei para São Paulo, anos mais tarde, 2 anos mais tarde, eu ouvi dizer que o consulado canadense ficava perto da onde fica Vivo, na região da Berrini. Aí um dia eu fui lá para perguntar como é que funcionava. Eles disseram: não, aqui a gente só atende cidadãos canadenses ou brasileiros que querem tirar visto de turismo, mas aqui não tem nada a ver com imigração. Imigração tem que entrar nesse site aqui, que era o mesmo site que eu já tinha visto. Feito isso, eu comecei a olhar o site e analisando como é que funcionava, mas só que é o seguinte: trabalhar em empresas na área de tecnologia, que nem a Vivo, com a pressão tremenda, eu não tinha tempo para nada. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma empresa de assessoria para fazer para mim esse trabalho. Paguei os caras para isso. Essa empresa só ia me pedindo as informações, fazendo a documentação, mas, na verdade, a empresa ela não me colocou no processo, ela só fez a parte burocrática. Porque o que era o divisor de águas? Eu vi que falou em TOEFL, na verdade, o Canadá não aceita o TOEFL. O Canadá ele faz 2 tipos de exame. Um é o IELTS, da Universidade de Cambridge, e o outro IELTS. como é que é o nome? Chama CELPIP, é um exame canadense, mas tem que fazer quando está aqui no Canadá. Então eu fiz esse IELTS, o IELTS, sei lá como é que chama. IELTS. E foi bem chato de fazer. E quando eu comecei a estudar para ver isso aí, essas alturas do campeonato, pô, eu já estava fazendo umas aulas contigo lá. Aí eu te comentei na época, né? Lá em 2005, 2006. Eu lembro alguma coisa. Mas só que para me preparar para isso aí, eu tinha que ter um foco muito mais forte assim, de estudar, porque é uma coisa muito específica, né? Seria mais ou menos que nem um aluno, não sei como é que está hoje em dia, mas estudar focado para passar num vestibular. O cara tem que estudar focado para passar no vestibular. Então, eu tive que focar nisso aí.
E aí eu comecei a pegar testes, exames, e um dia eu fui numa empresa, uma escola de inglês, que eu nem lembro o nome, para fazer um simulado. Aí no simulado eu fui mais ou menos, né? Não dava para conseguir ainda as notas, porque eles valoravam as notas e através de conceitos. Por exemplo, é engraçado, o IELTS, a nota máxima é 9, não é 10. Então, o 100% é nota 9. Se conseguisse tirar duas notas 7 e outras duas das 4 habilidades nota 6, eu conseguiria a nota mínima para poder acessar, para poder ser aceito, né? para poder nesse quesito ter, porque tinham outros quesitos, outros fatores que eles chamavam, que exigiam que eu tivesse uma oferta de emprego. Eu não tinha, eu nem conhecia o Canadá, eu nunca tinha vindo para cá. Então, era muito difícil conseguir isso naquela época, sem ter nenhum conhecimento. A internet, na época, não era como hoje, que tu consegue acessar tudo, A era bem internet mais antigamente era discada, meu Deus do céu, você fazia uma ligação, pagava R$ 1 milhão. Nessa época aí, Bob, eu acho que ainda era discada mesmo. Ainda Era discada. Eu lembro que a gente andava com aqueles aparelhos desse tamanho assim, cara. Aquele Nokia, tinha aquele um modem, Motorola, tinha um que modem era que de colocava flip, dentro. parecia um walkie-talkie aquilo lá. Você Bom, falava, era horrível. a questão, então, aí aí eu fiz e percebi o quanto que eu precisava melhorar e estudar. Aí eu comecei a estudar inglês, uma média de, mesmo sem ter tempo, porque trabalhando numa empresa que nem a Vivo, eu não tinha tempo para isso, de 3 a 4 horas por dia. Durante 4 meses, eu fiz esse intensivo. Todos os dias, incluindo finais de semana. Tinha os tais podcasts que já existiam na época, né? De pessoal falando inglês. Eu ficava escutando antes de dormir. Nem entendia direito o que os caras falando, mas eu botava só para aquele negócio ficar vindo dos meus ouvidos, porque eu precisava sair bem nesse teste. Era o divisor de águas. Porque todos os outros quesitos Isso a gente eu chama já de estava. entronizar. Aqueles cursos que falavam, que eu nunca vi isso, mas eu ouvi falar que tinha curso Aprenda Inglês Dormindo. Eu nunca vi ninguém aprender inglês dormindo, mas eu sei que eu fiz isso aí tudo e chegou num ponto lá, o processo de imigração estava andando, levou uns 2 anos e pouco, né? Chegou num ponto que eu disse para minha esposa na época: olha, se a gente for aprovado nisso aí, não quer dizer que a gente não precisa sair correndo e ir para lá. Pode esperar, tem até 5 anos para ir para lá, é só um documento para virar residente no país. Eu posso ir durante 5 anos, vale por 5 anos. Só que vai se envolvendo no troço, vai se envolvendo. E aí chegou um negócio que aquilo ali virou uma febre. Eu já não pensava outra coisa, já não conseguia nem me motivar para o trabalho mais. Eu só pensava em sair do Brasil de tão envolvido que eu estava no processo, né? Aí eu fiz o teste e não é que deu certo, eu consegui tirar as 2,7, tirei 2,7 e 2,6 lá, acho que foi essas notas, se não me engano, e foi o mínimo necessário para conseguir. A pontuação máxima na época para ser aceito era 67 pontos, eu fiz 68, fiquei um pontinho acima. Aí eu avisei em casa: olha, o negócio está esquentando. E aí o que tem que fazer? Tinha que ter uma reserva financeira, porque o Canadá exige um valor, tem uma tabela lá. Quantas pessoas vêm? Na época, né, isso eu lembro dos números. Para mim, o aplicante principal, $10.000. Para a esposa, mais tantos mil dólares, um dependente, mais tanto. Eu sei que dava uns $18.000 que a gente tinha que ter, no mínimo, para poder chegar no Canadá, para se manter alguns meses. Eu não sei se hoje esses valores são os mesmos, talvez não sejam, né? Porque aqui também, apesar de ser Entendi. pequena, mas também tem inflação, principalmente depois da pandemia, né? E aí, quando no ano já era o ano de 2009, eu estava já com tudo na mão, pronto para vir para o Canadá a hora que eu quisesse. Aí eu resolvi começar a divulgar de forma tímida para algumas empresas fora do país. E não é que uma se interessou que eu viesse trabalhar. Aí deu tudo certo, eu vim trabalhar, avisei na Vivo que eu tinha que ir embora, né? Eles
ficaram querendo saber por quê, achavam que eu estava indo para concorrência. Não, não, é um projeto de vida. Eu estou mudando de país. Aí, quando eu falei isso, todo mundo ficou surpreso. Mas como? Estava ali tranquilo, motivado, trabalhando. Eu lembro Problemas não. dessa parte, eu lembro bem. Qualquer empresa tem problemas, qualquer empresa tem problemas, né? Então, não existe Era uma o empresa fato, perfeita. né? Era fato. Então, a Eu gente falava com sempre. o Delta, ele só falava de sair do Brasil, só falava de Canadá. Era Canadá para cá, Canadá para lá. Porque Ai, meu aí tu Deus, começa esse cara a está focar. determinado mesmo. E o que eu posso dizer, para tentar dar uma resumida isso aí? Claro, se a gente for conversar no detalhe, nós vamos ficar até amanhã falando disso aí. E tem assunto. Mas para resumir um pouco essa história, eu não estava errado. O país, Não, o Canadá, a o organização dos tempo provou que caras, não, né? a estrutura que eles têm. Eu só tenho uma coisa que deu errado em toda essa história. Eu vim muito tarde para cá. Idade. Ah, Se eu tivesse uns 10 anos a menos, na época, eu teria tido mais oportunidades. Por mais que o Canadá não tenha a discriminação selvagem que tem no Brasil pela idade, eles não têm a mesma. A pessoa aqui cansa-se ver pessoas de 60, 70 anos trabalhando normalmente, mas não é a mesma coisa, cara. Se é tiver 30 mesmo que anos. se eles tivessem, eles estavam lascados, né? Que a população do Canadá é majoritariamente velha, né? De gente idosa aqui no Brasil, né? É. É E não, e o país é extremamente organizado, as coisas são muito justas. Não tenta, não aquela ideia de vou tentar não dar nada, vou fazer um jeitinho brasileiro, não funciona aqui. Não eu sei. funciona aqui, não É funciona. bem por aí, Aqui, né? para quem quer viver de maneira correta, claro que existe malandro em tudo que é lugar, até aqui tem. Tentam, às vezes, uma vez, quando eu estava procurando emprego lá, porque lá no início eu trabalhei nessa empresa um período, aí veio aquela crise americana e eu fiquei sem emprego um período e eu fui procurar emprego. E aí, quando eu botei meu currículo lá nos sites, lá, Monster e outros sites, uma empresa me contatou, eu fui lá, cheguei lá achando que era um emprego, os caras queriam me vender uma consultoria e queriam que eu pagasse US$ 5.000. US$ 5.000 para uma consultoria para eu procurar emprego. Aí eu fui ver que aquilo ali era scam, como eles chamam, né? Era tudo coisa para tentar Tem ganhar dinheiro em cima do cara. trambicagem tem em qualquer lugar do mundo, né? Tem em Trambicagem tem em todo qualquer lugar, lugar, nos inclusive, lugares mais, em outros menos, mas inclusive no a Canadá. trambicagem, a malandragem, Sim. ela aparece, né? Mas o importante de você conhecer a língua é o fato de que, se você está num lugar que você não conhece a língua, os caras te levam no rolo, né? Te leva Ah, Se você conhece a língua, já é outra história, você consegue se defender, né? olha, bom, eu vou te dizer agora. Agora entrando especificamente naquilo que foi o tema da conversa aqui. Por que eu cheguei aí? E a questão da língua, que é a parte mais difícil. Até hoje, se for somar desde o início, nós já estamos indo para o 13º ano aqui, né? Pô, aí o pessoal, mas agora o teu inglês está igual ao dos canadenses. Negativo. Muito longe de estar igual ao dos canadenses. Muito longe. Por que isso? Porque são contextos de vocabulários que eu não tenho acesso, entendeu? Por exemplo, uma criança, quando chega, uma criança aqui, ou quando um brasileiro vem para cá, ou um estrangeiro vem para cá e estuda desde criança, ele tem acesso a toda a gama de vocabulários e ele vai pegando a cultura e o contexto do país, né? Do idioma local. Nós, quando viemos já com mais idade e com vocabulários específicos, por exemplo, meu vocabulário é específico da área de informática, da área de tecnologia. Então, certos assuntos eu ficava completamente fora. As rádios que eu gostava de escutar, o esporte que eu gostava, não tem nada a ver com o que eles fazem aqui. Então, não é simplesmente pegar e sair falando a língua, tem que entender o que aqueles caras naquele Desde que local você está inserido. É o que gostam de fazer. eu estava falando ontem, Delto, quando a professora Márcia estava falando, né? Eu falei para ela,
não foi nem para ela ontem, foi para uma pessoa que eu estava conversando aqui na escola. Eu falei, olha, a língua a gente ensina, tá? Agora, por exemplo, é igual você vê no YouTube ou no Instagram professores nativos, né, ensinando expressões ali de determinadas áreas. Para mostrar, tá vendo que eu sei, eu posso te ensinar isso. Não ensina. Ele não ensina. Ele pode ensinar uma, duas expressões que o cara esquece logo depois de sair da aula, porque geralmente eles ensinam do jeito errado, né? Mas o vocabulário de informática, o vocabulário que você tem aí de fostering, né? Você aprende vivendo fostering todo dia. Para quem não sabe, o Delta é foster parent, né? Ele e a esposa dele são foster parents aí. O que é o foster parent? São crianças que têm algum problema com a família abandona, não sei o quê, e vai para o lar temporário. O Delta vive esse mundo hoje. Tá? Tem esse trabalho, né, que é do governo do Canadá, paga para ele fazer isso. Né? Então, eita, deu uma brecada aqui, deve estar com o parafuso já roçando no disco de freio dele. Então, o que acontece? Esse vocabulário de fostering, eu posso ensinar alguma coisa aqui, por exemplo, de uma determinada área, mas você vai aprender lá. Agora, se você for sem saber inglês, você vai ter que aprender o inglês antes e depois vai ter que aprender o vocabulário de uma área específica. Aí você vai rodar. Porque... por exemplo, nós tivemos uma live aí um ano passado e eu até te apresentei uma das meninas, um teenager que estava aqui conosco, né? E eles são canadenses, né? Eles falam inglês nativo. Então, é óbvio que a gente acaba aprendendo muita coisa com eles. Né? Claro. Muito, muito. Porque agora, por exemplo, agora eu vou dar até um exemplo bem simples e rápido. Essa semana a menina estava com um problema de uma intoxicação alimentar. E aí ela falou uma palavra que eu não era do meu vocabulário. Ela começou a falar que estava com raives. Aí raios. Aí eu comecei a pensar em colmeia, né? Eu lembrava da colmeia, da abelha. Eu, raios. Aí, cara, mas como é que é esse negócio? Aí eu não, peguei o Google Translator e comecei a botar a palavra. Aí eu vi, poxa vida, raios seria urticária, uma bolotinha, uma coisa. Então, todos os dias eu aprendo uma palavra nova, entendeu? Graças e a essa Deus. palavra se incorpora ao meu vocabulário. Uhum. Não, Porque ela começou a falar para mim e eu não estava entendendo o que ela queria dizer. E ela repetia. E vai dependendo, né? Porque a mesma coisa que você ir daqui para Portugal, vai chegar lá, você vai você vai ter muita confusão lá e confusão que você pode, inclusive, achar, né? Ai, meu Deus do céu, isso no Brasil isso é um xingamento, né? Rapariga lá, né? Que é o feminino de rapaz, né? Eles falam rapariga. Aqui, essa rapariga já é outra coisa. A palavra é muito feia. A gente prefere falar moça. Mas eles falam rapariga. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, a vivência em determinadas áreas físicas ou áreas de entendimento humano, a gente vive no lugar, né? Por exemplo, eu estou querendo fazer uma aula de gírias aqui com o pessoal, né? Uma live de gírias, uma coisa legal. Mas eu vou colocar umas 500 gírias. Só que você entra no high school nos Estados Unidos e vê o que o cara fala, você praticamente não entende tanta gíria que eles falam. Não? Assim, esses adolescentes aqui, eles estão os dois conversando e eles falam com um tom de voz mais baixo, tem que prestar muita atenção para
para poder entender, senão não consegue entender o que eles estão falando. É muito difícil. Tinha um Então é filme bem... com aquelas... Como é que é o nome daquelas loirinhas que eram irmãs gêmeas? Como é que era o nome delas? E passava a realidade. Uma... Oi? Márcia? São duas. Você está mutada, viu, Márcia? Você está Tá no mutada. mudo. Seu microfone está agora sim. Os cachorros que estão fazendo bagunça. Os cachorros estão dando Os cachorrinhos começam a latir. Mas uma coisa, Bob, a respeito uma coisa que é importante, que a pronúncia em inglês, para nós que somos da língua portuguesa, por exemplo, uma pessoa faz um curso regular de inglês e é considerado avançado no Brasil. Aí vai morar, por isso que é importante esses intercâmbios. Intercâmbio de 30 dias é pouco tempo, mas já dá para ter uma noção, né? O ideal seria pelo menos uns 6 meses. Ela chega no local e ela começa a perceber que ela fala um monte de palavras no Brasil em inglês, uma pronúncia tão ruim que os caras não entendem o que está falando aqui. Eles não entendem. Eu percebo, lógico, que quem tem mais prática, tem vivência, viaja para o exterior, já começa a perceber esses sons, porque o nosso ouvido, o nosso cérebro, na verdade, ele fica completamente, ele não reconhece e as pessoas ficam surdas para certos sons. E eu percebo que depois que eu começo a notar que o som que antes eu não percebia, eu já estou percebendo, agora eu noto com facilidade. É treinar o ouvido, como a gente diz, né? Na verdade, é treinar o cérebro para interpretar aquele som diferente. E aí, o Canadian chega aqui e vem falar comigo, às vezes que nem uma metralhadora, eu posso não entender 100% do que ele falou. Você entende o contexto, né? Entende o contexto. Aqui, no Canadá, acontece uma coisa que no Brasil já não acontece mais. É o vendedor de porta em porta. O cara bate na tua porta e diz, eu sou vendedor do não sei o quê. E uma vez vendedor chegou de aspirador de pó. O cara vendendo um negócio assim e falava tão rápido, eu disse, Aí eu disse, eu vou ter que dizer quem eu sou. Eu sou newcomer, quer dizer, eu sou recém-chegado aqui. Tá? Eu não posso falar não consigo falar tão rápido assim. Fala mais devagar para eu poder entender o que você está querendo, porque eu não estou entendendo nada. Aí ele, tá. Sabe o que o cara queria? O cara queria me oferecer um serviço de tanque que fica na casa, que esquenta a água, que joga água quente para todas as peças da casa onde tem torneira, né? Só que até eu entender o que esse cara queria, aí eu disse assim para ele, mas vem cá, mas de onde é que veio? Aí eu fui descobrir que era outro trambique. Os caras tentam fazer isso aí eles pegam os imigrantes que não sabem direito o que está acontecendo e faz uma troca de empresa que está prestando serviço e normalmente cobrando mais. Então, os caras batem na tua porta para vender esse tipo de coisa. Agora, quando o cara bate na porta, não, estou fora. Não. Então, a questão o que é importante para qualquer pessoa, eu vejo naquelas nossas várias lives falando em inglês, que a gente ficava só falando em inglês, que tinha alguns alunos teus lá, eu vejo que claro que eu percebia que tinham alunos ali que falavam muito bem e tinham outros que tinham muita dificuldade de pronunciar as palavras. Não tem problema nenhum. É passo a passo. O que vai acontecer é o seguinte, é reconhecer que aquela palavra não é daquele jeito que se fala, é de outro jeito. E vai melhorando, vai dando um passo de cada vez. Aquela escada de vários degraus que eu falei, que parecia que eu não passava do 4º, 5º degrau, hoje eu já estou subindo eles, mas tem muitos degraus pela frente. Quanto mais se envolve no negócio, mais tu vai aprendendo. E eu falo, todos os dias tem uma palavra nova. Todos os dias. É impressionante. Né? Pois é, eu costumo falar, eu não sei se você lembra, bom, você como tem boa memória deve ter, que eu inclusive falei para você também, né? Se você aprende 10 palavras novas por dia, você vai chegar no final do ano com 3.650 palavras. Que é um vocabulário razoável.
Um americano médio tem... Um americano, né? Médio tem em torno de 3.000 palavras no vocabulário dele, né? Então, o aprendizado é constante, não adianta você chegar e... A professora Márcia falou que não tem aprendizado, eu já ia falar aprendimento, aprendizado por osmose. Você chegar em casa, botar o livro debaixo do braço, vir para a escola, chega, termina a aula, você pega o livro, você tem que estudar, você tem que se dedicar, né? Nesse canal do YouTube pelo qual nós estamos fazendo a live, tem um vídeo lá de quanto tempo leva para aprender inglês. Bem explicadinho, bem bonitinho. Por que que as coisas acontecem? Por que que você não vai aprender inglês em 10 meses, em 18 meses, em um mês? Agora já estão dizendo que em 2 dias o cara ficou fluente em inglês. Eu já estou vendo propaganda. Está vendo esse cara aqui? Há 2 dias atrás ele não falava inglês, hoje ele é fluente, né? Querendo levar você para grupo. O que está acontecendo? Como as empresas multinacionais, para elas, inclusive a Patrícia Tui falou isso na segunda-feira, que nós somos o brasileiro é uma mão de obra barata para eles, né? Então, o americano aí o pessoal do terceiro mundo aí, mas para a gente está ganhando em moeda estrangeira. A gente ganha $500 por semana, para a gente é $2.000 por mês. É um salário de 10 mil, 12 mil reais por mês. É um senhor salário, né? Então, para você fazer parte desse, você tem que ser fluente, tem que conversar, você tem que fazer uma entrevista em inglês, né? Estava falando com tem uma vez eu fiz um curso de pós-graduação na FGV em São Paulo, e tinha um professor que dizia: o problema do Brasil são 3 Is. Aí eu fiquei, 3 Is? Israel, Índia e Irlanda. Aí, bom, agora explica por quê. Esses 3 países fornecem mão de obra falando em inglês, mesmo que talvez não seja o melhor inglês do planeta, tirando a Irlanda, que fala inglês, mas eles têm um accent, um sotaque. Mesmo inglês da Irlanda é uma desgraça, pelo amor de Deus. E esses 3 países com 3 Is, Índia, Irlanda e Israel, fornecem mão de obra, tá, para falando inglês online. Inclusive, teve uma novela no Brasil, Caminho das Índias, que o grande tema da novela era as pessoas que trabalhavam nos call centers, né? Porque o mundo inteiro contrata pessoas nesses países porque é mais barato. É mais barato, né? E o Brasil não consegue ser competitivo nisso aí. Nós não temos gente falando inglês conversacional e que possa fazer esse tipo de trabalho. A pior coisa no inglês para o imigrante, no caso que nem eu fui lá, é começar a falar no telefone. É muito complicado. Porque tu não está vendo expressão facial, não está vendo contexto, não está vendo nada. É a pessoa falando contigo. Aí tem alguns alunos que, quando a gente bota eles back-to-back para fazer aquela atividade de telefone, né? Eles não entendem, né? Por que a gente faz aquilo? A gente não pode ficar explicando metodologia para aluno, né? A gente aplica e o aluno tem que confiar que a gente sabe o que está fazendo, né? Mas é muito complicado, cara, é muito complicado. E é o que eu estou falando, sexta-feira eu dei aula para uma menina, uma aula para ela se ajustar sobre o que falar numa entrevista de emprego. E não é que a danadinha conseguiu emprego? Falando em inglês ou em português? Em inglês. É uma empresa de Singapura, conseguiu. Ah, sim. Tu sabe que eu ia dizer, Singapura, eu conheci algumas pessoas, que aqui é uma torre de Babel, né? Eu tenho, eu não vou dizer amigos, vamos dizer conhecidos do Vietnã, Singapura, China, Rússia, Ucrânia, Moldávia, de tantos lugares, e todos eles a gente se comunica, todos falando a mesma língua, em inglês. Uns com mais dificuldade, outros com menos, né? E eu falando com o pessoal de Singapura,
Eles falaram que em Singapura o governo fez um investimento e hoje tudo que é criança a partir dos mais ou menos dos 4, 5 anos de idade já aprende o inglês como sendo uma segunda língua. Aí tu vê os jovens de Singapura falam inglês aqui quase como um nativo da língua, né? Eles vêm estudar aqui no Canadá, que é uma das coisas que é uma coisa até assustadora, né? O Brasil, um país com 210 milhões de habitantes, continental, o Canadá é maior que o Brasil, mas o Canadá tem gelo a maior parte do lugar. O Brasil recebe, em média, 6, 7 milhões de imigrantes, não, desculpe, visitantes no turismo por ano. O Canadá, com os seus 38 milhões de habitantes, recebe 30 milhões de turistas por ano e pessoas A que vêm França, que estudar. é do tamanho, de Minas Gerais, recebe 60 milhões por ano Imagina. de turismo. Isso é uma fonte de riqueza, de dinheiro, de divisas muito importante, né? E o que vem de gente para cá para estudar no Canadá, porque sempre ouve falar da organização do país, tudo que se ouve falar do Canadá é tudo muito estruturado, entendeu? Nada se faz. Por exemplo, até vou dar um exemplo agora que não tem nada a ver com o inglês, tem a ver com o francês. Eu recebi um convite para participar de um curso grátis de francês. Vou ver como é que é, não tenho ideia. Aí eu entrei em contato, tá? Os caras é um college aqui na cidade de Barrie. Aí eles me mandaram de volta. Vai ter que fazer um assessment de francês. Eu disse, não precisa fazer acesso, eu não sei nada. Eu não tenho, é zero. Não, tem que fazer o assessment. Não, mas o procedimento é fazer o assessment. Vai ter que fazer essa Não tem avaliação jeitinho para saber brasileiro, tem que fazer do qual é o teu jeito que nível eu de mando. francês. Eu disse para o cara, mas meu nível é zero. Eu só sei falar algumas palavrinhas soltas, eu não sei nem falar nada em francês. Então, tudo aqui tem regras, tem que seguir as regras. Tudo tem um propósito, tudo não existe, aqui não precisa fazer. Não, tudo é muito organizado. E é isso que chama a atenção. E aí começa a ver como é que um país gelado, de 38 milhões de pessoas, sendo que desses 38, pelo menos 20 a 25% não nasceram aqui, vieram de outros países. Então, o país tem menos gente, não é nem 38, eles têm, acho que uns 30 milhões de habitantes que são daqui, nativos daqui, os outros 8 milhões vieram de fora, incluindo eu. Como é que um país desses, sem recursos naturais, principalmente na questão alimentar, como o Brasil tem, com tudo isso, consegue estar entre as 7 nações mais ricas do planeta? Me explica isso, entendeu? Então, é uma coisa que... E eles têm uma facilidade também, porque eles estão do lado dos Estados Unidos. Então, é um país que acabou enriquecendo também por estar ao lado dos Estados Unidos. O México, que está do outro lado, não conseguiu enriquecer por causa disso. Porque o México usa um padrão de estrutural do país, político, coisa mais parecido com o do Brasil, que é baseado na lei de Gerson e baseado também no levar vantagem em tudo, corrupção e outras coisas. Não funciona. Nenhum Funciona, país consegue vencer se for desse infelizmente. jeito. Não consegue. O Brasil é Mas um nós país estamos aí que lutando, né? Sempre com a bandeira tentando fazer isso mudar, né? Vamos é sempre um buscar. país e tanto, né? E está perdendo as cabeças deles, as pessoas que pensam, as pessoas que são, porque elas não querem mais viver aqui, né? Eu estava Olha, dando o que aula para tem um de. rapaz agora, um pouquinho antes da live, né? Por isso que eu até pedi desculpa para vocês quando eu entrei bem em cima da hora, porque eu estava em aula. E o rapaz vai para aí, vai para o Canadá, né? Aí depois. Então, transformando isso numa pergunta, Deus, que eu acho que seria a pergunta dele. Você já falou a respeito disso, mas eu acho que ele entrou agora na live. Responde para mim, tem jeitinho brasileiro, por exemplo, eu chegar aí, eu não sei inglês, mas eu consigo por gesto, consigo por não sei o quê. Você acabou de falar uma coisa aqui que aí não tem jeito, mas vindo de você, o camarada que não domina a língua, ele tem futuro aí? E como é que é o processo, né?
Se ele chega como imigrante, aceito como imigrante, tudo bem, mas não domina a língua. O que ele consegue trabalhar? Ele consegue estudar? Olha, como imigrante, ele não consegue vir, a não ser que seja um país que esteja em guerra. Vou dar um exemplo, ou um país que teve um fenômeno natural, que nem o Haiti teve há pouco tempo atrás, né? Teve aquele terremoto no Haiti. Então, como imigrante, ele não vai ser aceito, porque ele não tem nenhum requisito básico para vir para cá, porque é muito difícil para vir para cá como imigrante. Então, o que as pessoas têm feito os brasileiros e outros do mundo inteiro têm vindo para cá como estudante. E aí tem que ter uma reserva financeira muito boa, porque eles ganham direito a trabalhar e fazem os cursos. Agora, se vier para cá sem o inglês, por incrível que pareça, tem uma alternativa, sim, trabalhar em construção civil. A maioria das empresas aqui que trabalham em construção civil são empresas comandadas por pessoas que falam língua portuguesa, são portugueses de Portugal que vivem aqui, já descendentes, e eles falam também em português. E os brasileiros meio que vêm para cá de forma ilegal, meio que se encaixam nesse contexto. Conseguem aí. nesse nicho aí, né? Só tem um detalhe, né? Não tenha nenhum machucado, não tenha nenhuma doença grave, que se acontecer alguma coisa dessas, o cara está lascado, né? Tem que vai ter que ir para um hospital, não vai ter dinheiro para pagar nada, porque ele não tem assistência médica, não tem nada, né? Os hospitais aí são caríssimos, aí nos Estados Unidos, né? É uma fortuna. Você estava falando, eu estava lembrando, né? De uma amiga minha que foi para os Estados Unidos e foi tirar a mala caiu na cabeça dela. Então, um talhozinho aqui, né? 3 pontos. Mano do céu, a conta dela foi $12.000. 12 mil dólares. Porque naquela época não tinha esse negócio de ter seguro obrigatório, né? Hoje a gente viaja, paga o seguro obrigatório meio que... não sei o que, tem que pagar essa merda. Em primeiro lugar, porque para alguns lugares você nem viaja mais sem seguro. Sem seguro e sem reserva, você não entra como turista de jeito nenhum. Eu sei de um caso de uma pessoa que teve problema no coração. Uma senhora veio para cá visitar o filho e o cara não tinha feito seguro. 50 mil dólares. Pois é. Sabe o que é 50 mil dólares em reais? É muita grana. Mais de 200 mil reais. Não tem, é um negócio assim. O dólar está a R$5 hoje, são 250 mil dólares. 250 mil reais. O dólar canadense é um pouquinho menor, mas não, mesmo assim daria mais de 200 mil. Daria. Uns 10, a diferença, 10, a paridade ali é pouca. A gente esse negócio de imigração, esse negócio não tem jeitinho. Eu lembro, sabe quem que eu lembrei? Do Juan Carlos, que ele falou: se você chegar aqui sem inglês, você quiser ir pelas vias corretas, né? E legalmente, além de ter uma boa reserva, porque você tem que ter a boa reserva, porque você vai ter que parar a sua vida, estudar inglês, aí você pleitear trabalho, pleitear estudo, você vai ter que se ralar no inglês, que o governo até tem estudo, paga estudo para as pessoas, mas ela tem que viver, né? Não é uma coisa assim, eu cheguei, baixei, salvei, vou fazer, e pronto, e fiz, e fui. Não existe isso, né? O brasileiro sai daqui achando que a coisa é assim. Né? Uma coisa que hoje facilita muito para as pessoas é que tem muito vídeo com pessoas de língua inglesa, nativos da língua, ensinando dicas, inclusive, para estrangeiros. E fica fácil de... Mas, claro, o cara tem que ter um inglês, no mínimo, assim, por baixo um inglês, no mínimo, intermediário, senão não consegue nem ver esses vídeos, não vai adiantar nada, né? Mas aí o cara vai olhando aquilo ali, vai perceber... tem até vídeos de pessoas estrangeiras que fazem vídeos nos Estados Unidos, na Europa, lá,
E eles Eu falam português desconfio também. muito de brasileiro que fala que tem nível intermediário. Não, então é o seguinte, como é que Você está o teu vai nível de conversar inglês? com o cara, vai conversar com a pessoa uma vez que eu fui dar um curso aqui, eu fui no CNA, eu dei aula no CNA e Ah, tinha um curso super avançado. Eu tive estou que ensinar imaginando. verbo to be para os caras não sabiam usar o verbo to be. Eu coordeno, pô, você vai ensinar verbo to be, os caras não sabem? O que eu vou fazer? Imagina, Bob, quando eu comecei a ter as primeiras aulas contigo, eu nunca tinha te visto falar português na minha frente. Eu não conhecia a tua voz em português. Aí eu comecei a ver tu falando, eu disse, pô, esse cara parece até nativo da língua. Será que ele é brasileiro? Eu fiquei na dúvida, né? Aí eu perguntei, não, eu sou brasileiro. Eu disse, pô, mas e esse inglês aí? Porque eu percebia que o som era como se fosse de um som trabalhado de alguém que tinha muita experiência na língua inglesa, um som nativo. Porque eu conheço muita gente que é fluente em inglês, gramaticalmente falando, e conhece as palavras, a formação de frases, tudo, mas na hora de falar, rapaz, tu percebe na hora que é brasileiro. É quadrado o negócio, é quadrado. Porque é exatamente a falta da vivência de falar com nativos da língua. Fica dando aula para alunos o tempo inteiro, os alunos falando daquele jeito, e o som não fica percebido por eles. Né? Então, já vi muita gente falando. Não é que está falando errado, não é isso. Está falando com aquele sotaque tipicamente brasileiro. Né? Mas se comunica, Complicado. fala tudo. E aí, quando eu te vi a primeira vez falando, eu nunca me esqueci. Poxa, mas esse cara fala um inglês que parece até um americano falando, né? Então, eu imagino tu entrar num curso desse e o cara dizer, não, o meu é intermediário, mas não sabe nem o verbo to be. Deve ter sido Não, cara, muito mas engraçado. foi uma vergonha, porque eu falei, não, peraí, gente, eu conversando com os caras, que entra super avançado, eu entrei com os dois Não, é pés no peito, super. todo mundo, não quis nem saber, né? Passei o rodo. Mas não sei o que a gente não está entendendo, você está falando muito errado. Peraí, vocês são super avançados. Tudo isso falando inglês, né? Aí eles viram, não, que não sei o que. Eu falei, peraí, gente. Não vocês têm que falar aqui, o inglês tem que ser inglês de escola. Se você quer falar inglês de rua, tudo bem. Mas vocês estão falando tudo errado. Inclusive o verbo to be. Mas não sei o que. Eu falei, o verbo to be é isso aqui, ó. Isso aqui, você tem que falar assim. O pessoal não sabia É, usar o verbo to be. uma coisa é certa, Bob. Eu acho que a ideia de vocês aí, eu admiro E muito tiveram aula com o nativo antes de aula comigo. a ideia inovadora de vocês fazerem esses vídeos, fazer esclarecimentos, tudo. Mas eu digo o seguinte: tudo que as pessoas que ainda estão buscando esse conhecimento tem que ficar claro assim: não se contente com o que você sabe. Tem que estar sempre procurando entender melhor, buscar mais o conhecimento, praticar muito. É uma coisa que não pode. Mas como é que eu, estando no Brasil, se eu vou na padaria, o cara fala português? Eu vou no gasolina, o cara fala português? Eu vou no supermercado, o caixa fala em português? Não vai ter que arranjar uma maneira. Hoje existe a internet que te dá essa facilidade de conviver. Hoje em dia é possível até o cara fazer uma ligação do Brasil para os Estados Unidos, para o Canadá, para perguntar um negócio numa loja, né, a custo quase zerado, quase nada, né? E aí o cara pratica o inglês, porque falar com um nativo da língua, quando ele atende o telefone para poder explicar as coisas, e aí também não é só ouvir, tem que ver que se ele entende o que tu fala, porque a tua pronúncia ela fica muito diferente do que o som que eles estão acostumados a ouvir. Com certeza. A Com pronúncia. certeza. Eu, É eu, isso. eu mudo, eu percebo que hoje eu mudo o tom de voz, o jeito que A eu gente falo. muda, a gente muda. A gente Isso muda. falando outra língua é completa. A Márcia estava estudando italiano, né? É uma coisa interessante, que é nativa italiana. Ela falando italiano, a voz dela mudava, o jeito dela É, falar mudava, né? E muda. ela conviveu com italianos aqui, ela tem ascendência italiana, né?
É assim que tem que falar, viu, gente? Ó, a ascendência italiana não é descendência, descendência que vem depois. Ela tem ascendência italiana. Então, e você vê que ela fala, e é diferente. É diferente. Né? O ritmo da fala é outra coisa. Então, Delto, eu tô aqui com o coração cortado, mas vamos terminar essa live, porque, como você disse, se a gente ficar aqui, a gente vai até amanhã falando, né? Não, se tiver, nós ficamos fazer que nem esses podcasts que eu tenho visto aí, de brasileiros aí, falando sobre vários assuntos, que os caras ficam 3, 4 horas falando. Porra, cansativo mesmo. Não, mas eu acho que uma hora deu para mostrar um pouco dessa história. Uma noção. E pode ter um segundo round, né? Em breve aí. Com certeza. Com certeza. A gente vai fazer outras semanas dessa e a sua experiência é sempre bem-vinda, né? Principalmente essa inconformidade que você tinha com a situação. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso. Eu me identifico muito com isso, porque eu também sou assim, né? Eu não fico muito conformado com as coisas, não. Eu vou até eu conseguir. Tanto que a Keep Calm é um exemplo disso, né? A Keep Calm é um exemplo disso. É uma luta aí diária. A Márcia acompanha aí de vez em quando, ela me vê meio chateado com certas coisas, mas é isso. Não é para qualquer um a gente pensar que só 5% da população brasileira fala inglês, e desses 5%, em torno de 40%, 50% acha que fala e não fala. A gente tem muito campo, muito vasto. É só a gente saber trabalhar, né? Delto, eu agradeço muito a sua disponibilidade, mais uma vez esse carinho com a gente aqui, né? E Deus te abençoe. God bless you. Em breve, vamos ver se dá tudo certo. Até metade do ano eu tenho que dar uma passada aí de novo. Aí eu passo em São Paulo, tomo aquele cafezinho tradicional, como sempre, né? Legal, vai ser ótimo. Né? Você tá convidadíssimo, né? Tá certo? A tua esposa ainda está aqui no Brasil, né? Tá, ela volta só semana que vem. Oh, inclusive, eu passei o link para ela, não sei se ela conseguiu assistir agora. Passei para ela dar uma olhada aí, mandei uma mensagem para ela, mas eu não sei se ela chegou a entrar, porque ela está com problema de... sempre tem alguém falando com ela, visitando outro, então não sei se o pessoal ela teve... fica muito família, fica muito tempo sem ver, fica tudo louco, parece que fica tudo... E ela deve estar com saudade de falar inglês também, né? Faz tempo que ela não fala inglês. 3 semanas já no Brasil, vai fechar um mês agora. Ai. Então Tá bom, joia. Delto. Obrigadão por tudo e conte comigo aí. Muito obrigado, Delto, né? Mais uma vez. Amanhã nós temos o nosso aluno Denis, né? Que vai falar vou fazer da um monte de pergunta para ele. Ele vai falar... Vou encher ele de pergunta amanhã. Ele vai falar da experiência dele aprendendo inglês. Né? Bom. Muito legal, muito legal. Ele me mandou ele vai fazer uma apresentaçãozinha, tudo. Vai ser legal. Né? Delto, mais uma vez, obrigado. Né? Que Deus te abençoe muito aí e que tomara que a gente continue com essa conexão, com esse carinho que você tem com a nossa escola aí, que você, já falei para você que você é o nosso embaixador nos Estados Unidos. Embaixadora. No Canadá aí, né? E quando vocês estiverem fazendo algum treinamento, eu sei que chegou a fazer alguns treinamentos aqui no Canadá também. Aí, de preferência, faça em Toronto, aqui, que é pertinho, né? Porque, poxa, negócio de ir lá para Calgary, lá é muito longe, né? Calgary é muito então tá bom, bom. Um abração para vocês. Amanhã eu participo lá como ouvinte. Legal. Beleza, ficamos te aguardando aqui. Um abraço, Delto. Bye-bye. Tchau.